Bom, um dos exemplos aqui, que assim, me impressiona muito como Deus age, né? A gente faz um pouco e Deus faz muito. Aqui eu coloquei testemunhos que eu vivi diretamente, ou que eu vi acontecer bem próximo de mim. Um dos testemunhos aconteceu quando a gente estava transmitindo, como vocês, um encontro desses. Nós tínhamos um grupo de jovens chamado EFTA Revolution, e estávamos transmitindo aquele grupo de jovens pela internet, muito antes da Covid, isso faz uns 8, 10 anos atrás. E na época a gente tinha umas 20, 25 pessoas assistindo por semana na internet, ou seja, era um grupo pequeno. Estava pregando lá, e o Espírito Santo me falou, fala que tem uma loira saindo do chuveiro, grávida, e que eu vou tocar ela. Eu falei, não vou falar. Né? Agora eu sei que é a expressão, mas eu pensava que era coisa da minha cabeça. Né? Senhor, pensei, né? Comecei a racionalizar. Senhor, aqui não tem chuveiro, aqui não tem loira, aqui não tem nada, eu não vou ser maluco de falar. Né? Mas Deus falava, fala que tem uma loira saindo do chuveiro grávida. Eu falei, não vou falar. Aquilo se tornou tão insistente que eu falei, olha, Deus está tocando uma loira grávida agora que está saindo do chuveiro, você ia abortar e não vai abortar. O que aconteceu, Daniel? Na hora ali nada, passei por louco. Os caras pensaram que eu era meio louco e já tiveram a certeza, ele é louco mesmo. Aí passou 6, 7 meses e fui convidado para pregar em Campo Largo, num grupo de oração jovem no Campo Largo. E começou de Curitiba, lá eu fiz o convite, olha, se tiver alguém aí que mora em Curitiba, eu dou carona, pode vir comigo. E aí veio uma mocinha conversando no carro, descobri que ela era filha de um amigo meu, um pessoal antigo da Renovação. E aí no meio da viagem ela falou, deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquele dia que você falou da loira grávida saindo do chuveiro? Eu falei, sei, como é que eu vou esquecer, né? Uma coisa meio maluca assim, né? Ela falou, então, era a minha cunhada. Quando a minha cunhada saiu do chuveiro, eu ergui a caixinha de som do meu computador, porque eu sei que ela não é da igreja, ela está grávida do meu irmão, e quando eu ergui a caixinha, você falou que ela estava sendo tocada pelo Espírito Santo e que ela não ia abortar. E de fato ela estava pensando em abortar. E Deus salvou aquela vida. Né? Graças a Deus, e graças a que eu não fui covarde, né? Porque eu já fui covarde muitas vezes. Mas ali, graças a Deus, não fui covarde. Uma vez eu fui chamado para falar sobre igreja primitiva, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, dos rogacionistas, perto da Coca lá. E aí o coordenador de lá falou assim, Daniel, fale de igreja primitiva. Como é que era a igreja no começo? Preparei, rezei, né? E eu sou palestrante, é difícil eu fugir do tema. Aí eu fui de terno e gravata porque eu já ia viajar para a palestra, meu trabalho é ser palestrante. Dali eu ia para o aeroporto. Preguei, nada a ver. Mudou a pregação totalmente, falei do amor de Deus, de quanto a gente era importante para Deus e tal. Saí assim arrasado do lugar, pensei, nossa, foi a pior pregação da minha vida. O cara me pediu para falar de igreja primitiva, eu comecei a falar de quanto a gente era importante para Deus, que Deus lutava pela gente. Lá também está no livro, lá no aeroporto me liga o coordenador e fala, Daniel, eu tenho um testemunho para te dar. Falei, fala. Você saiu, a gente terminou o encontro, veio um rapaz na frente e pediu para testemunhar, e ele disse assim, eu saí de casa para me matar, estamos com um problema financeiro tão grande, e ele tinha problema nos negócios, enfim, o cara faliu, estava falido, devendo muito, tenho 2 filhos, saí de casa para me matar, fazia mais de 20 anos que eu não entrava numa igreja, eu ia me matar do lado desse mato que tem aqui do lado da igreja, mas aí passando na igreja, eu escutei música, e pensei, antes de me matar, por que não? Vamos na casa de Deus. Cheguei até a porta, não tive a coragem de entrar, porque afinal, eu não sou nem católico. Quando cheguei na porta, vi as mocinhas dançando, o Ministério de Danças. Veja a importância do Ministério de Dança, né? Dança muito bem, parabéns. E aquilo me cativou, aquelas meninas dançando me fizeram ficar por ali. Eu gostei da dança delas. E fui ficando e ouvi a pregação. E Deus me falando que me amava, que trocava reinos por mim, que eu era importante, e era tudo que eu precisava ouvir, e eu não vou me matar, eu vou trazer toda a minha família para a igreja. Por que, Daniel, que você está falando isso? Além de divulgar o livro, para você ajudar a compartilhar a live, eu estou falando isso porque Deus quer mais do que eu e que você, a salvação da nossa família e a restauração da nossa família. João capítulo 11, vamos lá. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria
e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Estava enfermo era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A essas palavras disse Jesus: esta enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Mas embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse a seus discípulos: voltemos para a Judeia. Mestre, responderam eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar e tu voltas para lá? Nós vamos pular essa parte. Vira a página aí, versículo 16. A isto Tomé, chamado Dídimo, disse a seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. A chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém 15 estádios, 3 quilômetros. Muitos Jesus tinham vindo a Marta e Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Tu crê nisto? Respondeu ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. A essas palavras foi chamar sua irmã Maria, dizendo: o mestre está aí e te chama. Apenas ela o ouviu, levantou-se imediatamente, foi ao encontro dele. Porque Jesus ainda não tinha chegado na aldeia, ele estava naquele lugar que Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com ela em casa, em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na, crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se não tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou imensamente comovido no espírito e, sob o impulso de profunda oração, perguntou: aonde pusestes? Respondeu-lhe: Senhor, vim de ver. Jesus se pôs a chorar. E observaram os judeus, vede como ele amava. Bom, aí por diante, né, versículo 43, Jesus chamou Lázaro em alta voz e disse: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas, o corpo coberto por um sudário. Ordenou-lhe então Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Palavra da salvação. A resposta, a oração, a indagação, o pedido das duas irmãs foi muito parecido. O que Marta e Maria pediram e falaram para Jesus? Mesmo uma tendo ido correr antes, elas tiveram a mesma súplica a Jesus: Senhor, se estivestes aqui, o meu irmão, o nosso irmão, aquele que tu amas, não teria morrido. Foi a oração das duas. E de fato, irmãos, por que eu peguei essa palavra? O que isso tem a ver com família? Tem tudo a ver, porque se nós não tivermos constante a presença de Deus na nossa família, em oração, em jejum, em vigília, os nossos relacionamentos vão morrer.
e vão morrer, porque os relacionamentos, para reviverem, para estarem vivos o tempo todo, precisam da graça de Deus e não do esforço do homem. O nosso esforço é limitado. Elas avisaram que Lázaro estava doente, e Jesus se deteve. Jesus se deteve. Ele aparentemente demorou. Isso é para lembrar que às vezes, aparentemente, Deus demora na nossa situação. Não é na hora que a gente quer, não é no momento que a gente quer, não é no momento que a gente pede, não é quando a gente gostaria que acontecesse, e nem como a gente gostaria que acontecesse. É Deus que decide a hora, o momento e a forma. E não importa o que aconteça, quando nós somos amigos íntimos de Jesus, como era Marta, como era Maria, como era o irmão falecido, o resultado sempre é o melhor, mesmo que coisas ruins aconteçam. E nós precisamos acreditar nisso. Precisamos acreditar nisso, que a nossa família tem jeito, não importa o que as pessoas digam, não importa se as pessoas já estão te dando meus pêsames, não importa se as pessoas estão dizendo para você, não dá mais, desista, larga, abandona, não vale a pena mais rezar, muda de religião, porque lá teu Deus é fraco, você está rezando há 10 anos, você está rezando há 5 anos, nada acontece. As pessoas, como diziam da filha de Jairo, não incomode mais o mestre, ela já está morta. E Jesus fala para os discípulos, Senhor, a gente pulou essa parte, mas Jesus fala, Lázaro dorme. Eles falam, bom, se dorme ele vai levantar, Senhor. Ele diz, não, ele morreu. Mas o Senhor está dizendo para eles assim, olha, para mim morte é dormir. Para mim, Covid não é nada. Eu sou o Senhor da vida, tudo está ao controle. Não importa o que aconteça, curando ou não curando, revivendo ou não revivendo, ressuscitando ou não ressuscitando, quem está com Deus jamais perde. Jamais perde. Deus é Deus quando Ele salvou Paulo da cadeia, mas Deus foi Deus também quando Ele permitiu e deu força para São Paulo ser martirizado no nome dEle. Deus foi Deus no dia de hoje quando salvou aquele homem que ia morrer no campo de concentração a partir do seu servo, São Maximiliano Kolbe, que deu lugar para morrer por aquele pai de família. Veja a importância da família. De uma vida e de uma família, e de um pai, São Maximiliano Kolbe, ele fica comovido não só por ser sacerdote, não só por ser santo, mas ele fica comovido porque ele sabia que aquele homem era pai de família, e que os seus filhos iam ficar sem o pai. Agora veja, o que cabe a nós, o que cabe a Deus, cabe a Deus. Não foi o tempo que fez Lázaro reviver, foi a oração de Marta e Maria, e foi a presença de Jesus. Eu posso passar 20, 30, 50 anos esperando, e se a minha espera não for uma espera ativa, batendo na porta, rezando, jejuando, clamando, pedindo, pode ficar 100 anos parado. Não é o tempo que cura as coisas, é a presença de Deus. É o chamar por Jesus. E essa é essa convicção que nós temos que ter. Senhor, se tivesse aqui, o meu casamento não teria morrido. Senhor, se tivesse aqui, o meu filho não teria morrido nesse maldito crack. Senhor, se tivesse estado aqui, o meu cunhado não teria morrido. A relação com o meu irmão, com a minha irmã não teria morrido. E não teria mesmo. Não teria mesmo. Mas o Senhor está dizendo nessa palavra que mesmo se as coisas morreram, Ele é capaz de fazer nova todas as coisas. E a sua palavra tem poder de transformar corações, a sua casa, a sua história, a minha casa, a minha história, como transformou a minha vida. Que a palavra não vem para a terra e não volta para o céu sem produzir o seu efeito, sem produzir aquilo para que ela foi direcionada a fazer.
Lembro uma vez, nós numa formação dentro da nossa comunidade, formação interna, não era pregação aberta. Uma pessoa da comunidade, sem querer, ela levou alguém na formação, e bendito o dia que ela levou, porque estava falando sobre Marcos 10, né, o que a igreja prega sobre segunda união e tudo isso. E aquele cara era de segunda união, mas ele largou a mulher, ele não largou a mulher lutando, assim, ele largou porque ele quis largar mesmo. E ele foi lá, ele ficou super bravo, saiu no meio, bateu a porta. Eu falei, Tânia, o que aconteceu? Ele ficou bravo com aquilo que você falou, ficou indignado. Ficou muito bravo mesmo. Eu falei, me desculpa, eu não sabia da situação dele, não quis botar fardo em ninguém, de jeito nenhum. Estava só colocando o posicionamento da igreja. Que se não tiver nulidade, a situação que a igreja prega é essa. Pedi desculpa, o que eu podia fazer, né? Não consegui nem encontrar o cara mais para me desculpar. Mas passa 7 dias, o cara larga a manta e volta para a mulher. A palavra de Deus ficou incomodando ele, sabe? A palavra de Deus, ela não volta para o céu sem produzir o seu efeito. Então nós precisamos acreditar, queridos, que Deus está agindo. Aquele que tu amas está enfermo. O que Jesus fez quando ele viu Lázaro morto? Chorou. Mostra onde Deus está no sofrimento. Ele não está só do nosso lado, ele está sofrendo junto. Ele chora junto. Você está chorando por alguém afastado? Deus está também. Mais do que nós. Você quer a conversão do seu filho? Deus quer mais do que você, mais do que qualquer um. Ele está do nosso lado, chorando, sofrendo junto. Agora veja, de novo, o que cabe a Deus eu não posso fazer. E o que cabe a você, Deus não quer fazer. Prefere não fazer. Vem o final da parábola, Lázaro é revivido, né? Não é nem ressuscitado, porque ele não morreu, mas ele reviveu, enfaixado, e aí é bonito o evangelho de Jesus dizendo, tirai a pedra, tirai os panos, tirai as ataduras, ou seja, o que cabe ao homem, cabe ao homem, o que cabe a Deus, cabe a Deus. E para concluir a minha fala, deixa Deus trabalhar, o resultado nas mãos de Deus. Resultado nas mãos de Deus. Isso dá leveza. Eu sou sofredor que nem o Adualdo aqui. Torço para o Vasco. Em 2000 foi a virada histórica do Vasco. 4-3 no Palmeiras. Estava 3-0, eu chutando coisa. Eu saí, era jovem, né? Chutando coisa, bravo, saí para dar a volta, indignado que o Vasco fazendo aquele fiasco. Quando eu volto, o Vasco campeão. E eu penso, se eu soubesse o resultado, não tinha chutado tudo, não tinha quebrado, não tinha me desesperado. É isso que nós temos que ter. Deus não pediu converta a sua família. Não há parte nenhuma no evangelho que Jesus falou assim, converta o seu filho. Converta o seu marido. Converta fulano. Não, Jesus disse, pregue, reze e espere. E deixa que eu faça o resto. Você já me chamou, Marta? Você já me chamou, Maria? Agora é comigo, fica tranquilo, fica tranquilo. Agora é comigo, você me colocou na batalha, e eu vou restaurar, e eu vou reviver, e eu vou fazer nova todas as coisas. Agora, irmão, precisa saber esperar. Precisa saber esperar. Precisa saber esperar. Contei o irmão da renovação, chorou, deprimido, me largou, eu falei, vamos orar, irmão. Passou 1 mês e meio, eu estou orando 1 mês e meio, não acontece, eu vou desistir, vou partir para outra. Então você não quer a tua família, desculpa. Então você não quer a tua família, se em 1 mês você quer que Deus faça, eu pus a perder o negócio em 5, em 10, 15 anos de relacionamento, tudo machucado, todo ferido, estou estragado, agora eu quero que Deus restaure imediatamente? Não que Ele não possa, Ele pode tudo. Se eu quero a restauração da minha família, eu preciso da destruição do meu joelho. Se eu quero a restauração da minha vida, eu preciso da degustação da palavra.
Se eu quero que alguém viva, a semente precisa morrer. E é isso que nós vamos fazer à noite, concluindo aqui, eu passei um pouco, mas eu queria concluir aqui o raciocínio. O querer é meu, o querer é seu, mas o poder é de Deus. Você ora só pela sua família e fica em paz, que Deus vai trabalhar na sua família. Cuida da família de outro, que Deus vai cuidar da sua, pode ter certeza absoluta. E não importa o que aconteça, a salvação de Jesus vai chegar na tua família por inteira. Porque eu repito, Deus quer mais salvar do que a gente mesmo.